Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento Clínica Biavati, a sua aliada em estética facial, corporal, íntima e harmonização. Rua Santos Dumont, 1634, 44 3024 0857. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero convidar você para ficar comigo até às 23 horas. Lembrando sempre que esse momento é para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E no programa de hoje não será diferente. Vamos falar de câncer de intestino, causas, tratamentos e as medidas mais importantes para prevenir essa doença. Sobre esse assunto, eu converso daqui a pouquinho com o cirurgião do aparelho digestivo Orlando Ribeiro Prado Filho. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. O Laboratório Carlos Chagas, fundado em 1978, é referência em análises clínicas, com uma equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta, atendimento humanizado e acolhedor. A honestidade e a ética são pilares fundamentais que guiam todas as suas ações. A busca incessante pela qualidade é o que move o Laboratório Carlos Chagas, proporcionando um cuidado integral e personalizado para cada paciente. Na RP Training, nós acreditamos que o exercício físico vai muito além do corpo, ele transforma vidas. Aqui, cada treino é planejado para ajudar você a alcançar saúde, disposição e bem-estar. Venha sentir essa energia em nosso estúdio. Marque já a sua aula experimental e descubra como é treinar em um lugar feito para você. Ligue 44 991 14 0529. RP Training, transformando vidas através do exercício físico. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e com o nosso convidado de hoje, o médico cirurgião do aparelho digestivo Orlando Ribeiro Prado Filho, com quem nós vamos conversar diversas questões importantes sobre o câncer coloretal. Doutor Orlando, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV, sempre muito bom falar com você. Boa noite a você e a todos que estão nos assistindo também, é uma satisfação estar sempre aqui com você. E uma coisa que eu sempre falo, né, doutor, as informações são sempre muito boas para todos nós, né, para os nossos colegas que estão em casa, e nós aqui da equipe, né, do Mídia e Saúde na TV, porque por meio das boas informações a gente previne, a gente trata, a gente consegue caminhos para ter qualidade de vida, né? Ah, com certeza, com certeza. A prevenção é a principal na medicina atualmente, é a prevenção da doença. Com certeza. Doutor, quando eu coloquei câncer de intestino, né, como tema desse nosso bate-papo. Câncer de intestino e câncer coloretal são sinônimos? É a mesma coisa ou é uma forma genérica de se referir a vários tumores nesse órgão? Bem, basicamente o intestino tem intestino delgado e intestino grosso. O câncer coloretal diz respeito ao intestino grosso, tá? Então é a parte mais larga do intestino, tá? A parte mais final do intestino, onde é assim 1,5 m, 1,80 m final do intestino. No intestino delgado, raramente tem um tumor, é muito raro se ter tumor, dá menos de 1% dos tumores que são diagnosticados. Então, quando se fala em tumor do intestino, basicamente está se falando de tumor coloretal. Então, colo e reto, é isso? Exatamente.
Porque em termos anatômicos, você tem as partes do cólon, né? Cólon esquerdo, cólon direito, cólon sigmoide e reto. Então, que é uma parte mais final, que é um reservatório onde basicamente se acumula as fezes para o horário mais adequado para poder evacuar, né? Com relação à incidência, doutor, é possível precisar? É alta, razoável, pequena? Assim, nível geral. No Brasil é difícil ter uma casuística, porque tem locais que não tem. A pessoa pode morrer por um câncer coloretal e não fazer diagnóstico, tá? Mas, assim, tem-se que 5% da população é possível que tenha desenvolver câncer coloretal. Então, uma população como do Brasil, Estados Unidos, realmente em números é muito alto a frequência, tá? Mas assim, com relação a países, a hábitos, a cultura, tem alguma coisa que pode, algum fator que pode levar vocês a pensarem que determinados países têm uma incidência maior em comparação a outros? No Ocidente, existe um aparecimento maior em número de casos. Isso é por causa de hábitos. Tem algumas situações assim. O que sabe-se que fatores que podem prejudicar ou ajudar em termos de saúde. Por exemplo, bebidas artificiais, cigarro, processados, multiprocessados, embutidos, tá? Fazem com que haja um aumento da incidência nessa população que tem esses hábitos, tá? Paciente com bom hábito intestinal, com boa ingestão de fibras, hábitos de exercício físico regular, sem hábitos assim deletérios ou que causem prejuízo à saúde, tem uma tendência menor até a incidência. Logicamente, isso daí dá 70% dos casos. Os outros 30% tem a ver com a parte genética. Entendi. Tá? A carne vermelha, doutor, a gente ouve falar, mito é verdade, a carne vermelha, pessoas que consomem demasiadamente a carne vermelha, ele está mais propenso ou poderá estar mais propenso a contrair um câncer de intestino? Sim. A alta ingestão de carne vermelha, sim. Isso daí já ficou evidente que em países que tem uma alta incidência é o maior número de casos de câncer coloretal. Então, sim, logicamente que não vou falar assim, não coma, não consuma carne. Logicamente que você tem a qualidade da carne, a quantidade de gordura, a obesidade também, a obesidade sabidamente é um fator que aumenta a incidência de câncer. Então, se tiver uma dieta com carne vermelha, grande quantidade de gordura, pode aumentar a tendência, sim, a incidência de câncer. É evidente, né, que todos os casos de doenças têm que ser valorizados, considerados, né? Todo ser humano que tiver, lógico que a gente tem que considerar. Porém, quando se trata de uma pessoa pública, um cantor, um artista, enfim, aquilo mobiliza mais as pessoas, né? O caso recentemente da cantora Preta Gil, que ela lutou durante um tempo e foi câncer coloretal, né, doutor? Exatamente. E isso, de certa forma, eu acho que alerta mais as pessoas no sentido de cuidar, de buscar hábitos saudáveis, de buscar prevenção, de buscar ajuda médica regularmente no quesito da prevenção, né? Assim, mas tem casos anteriores a ela que também se deu muito valor na mídia. Por exemplo, o ator que fez Pantera Negra, ele morreu com 43 anos. Ele desenvolveu câncer coloretal por volta dos 40. Então, esse realmente também foi fora da curva. Porque, geralmente, a investigação, a gente começa mais concentrada a partir dos 45 anos. Se não tiver história de câncer genético na família. Tá? Há 45 anos pede-se sangue oculto nas fezes, que é algo populacional. Você pode pedir, em unidade básica de saúde, você pode pedir o exame. Tá? E a colonoscopia, se der positivo, ou então já partir para a colonoscopia, que faz o diagnóstico, vê a lesão e pode fazer a biópsia também. A colonoscopia é importante a partir dos 45 anos por causa da presença de pólipos. Pólipos começam a ser mais frequentes a partir dos 45 anos. Então, quando se faz a colonoscopia, pode-se retirar o pólipo, mandar para a biópsia, ver que é benigno, ótimo. 3 anos repete a colonoscopia. Então, o exame dentro da orientação, até no Ministério da Saúde aqui no Brasil,
tá? E das organizações mundiais de saúde é a partir dos 45 anos fazer algum exame, sangue oculto nas fezes ou já partir para colonoscopia. O pólipo é anormal, mas é considerado benigno? Então, o pólipo, ele inicialmente, então, 90% dos cânceres de intestino vem de pólipos. Os pólipos, inicialmente, são benignos. É uma bolha, uma verruga? O que é? Vamos pensar assim que é um crescimento anormal do revestimento interno do intestino grosso. Tá? E aí, esse parece um cogumelo. Vamos fazer uma comparação com um cogumelo. Então, ele cresce para dentro do intestino e isso daí, com o tempo, pode haver uma degeneração celular lá e evoluir para um câncer. Tá? Então, quanto tempo? 10 a 15 anos. Por isso que, faz uma conta matemática, 45 mais 15, 60. 65 anos é o pico da incidência de câncer coloretal. Então, o pólipo, se não for retirado, ele pode se transformar em câncer? É a doença pré-maligna, então? Sim. Então, constatou que tem pólipo, via de regra, tem que ser removido. Removido, mandado para patologia para ver o grau de diferenciação. Agora, doutor, o que causa o pólipo? Olha, você tem hoje vários fatores, tá? Mas a própria alimentação. Nossa alimentação, então, a parte final do intestino, então você tem o intestino delgado, que é a absorção de nutrientes, tá? O intestino grosso também, é a absorção de água, de sais, a produção de algumas substâncias, porque tem muita bactéria no intestino, e bactérias boas, tá? Aí você tem nossa alimentação, tem muito produto carcinogênico. Pense assim, você tem um produto que está no alimento que é carcinogênico. Ele entra no intestino grosso e ele entra em contato com a mucosa. Esse contato com a mucosa pode fazer com que haja aparecimento de alterações celulares naquele local. E aí levar a porção pólipo e degeneração maligna. Então a alimentação, de novo, tem muito a ver com o aparecimento de câncer coloretal. Entendi. Doutor, então, partindo desse pressuposto, aí dá para a gente presumir, imaginar que a constipação intestinal, porque as fezes estão cheias de toxinas. Sim. Né? Então, se ela fica em contato com a parede do intestino, então dá para a gente imaginar, supor que a pessoa que tem constipação intestinal, o famoso intestino preso, Sim. se não tratado, ele também é um candidato a desenvolver pólipo e, consequentemente, o câncer? Sim. Constipação intestinal é um dos fatores de risco. Fator de risco. É um fator de risco para aparecimento de câncer coloretal. Porque você vai ter fezes já mais desidratadas, tá? Com a concentração de carcinogênicos em contato com a mucosa por mais tempo. Tá? Então aí você pode ter desenvolvimento, sim. Aí, pessoal, para quem está em casa assistindo essa entrevista, é importante isso aí, né? Intestino preso, constipação intestinal, é importante tratar. Não é simplesmente uma manifestação. É algo que realmente pode causar algo mais grave, né? Então, cuidado com, principalmente, líquidos, né? Fibras, para tornar o hábito intestinal saudável, né? Funcionar adequadamente e prevenir essas doenças aí. Doutor, agora em termos de sinais, sintomas, o câncer coloretal, os sinais são evidentes? Muitas vezes não, a não ser que seja avançado. Basicamente, lembra que eu te falei sobre o sangue oculto nas fezes? Então, é um exame que vê sangue microscópico nas fezes. Então, o paciente tem sangue oculto nas fezes positivo, já pode ter um câncer coloretal. Vou falar uma história que aconteceu com a mãe de um amigo meu, colega de faculdade, também cirurgião. Ela morava na cidade do interior de São Paulo e ela começou a ter anemia. Aí lá que estavam ferro para ingestão, né? E remédio para vermes. Pronto, era esse o tratamento. Mas a anemia melhorava, piorava. Aí, naquela época, década de 80, estava começando a fazer colonoscopia. Aí foi feita a colonoscopia. Tinha um tumor de cólon direito. Porque nós temos temos o cólon direito, cólon transverso, cólon esquerdo. Então, lado direito, ela dá menos manifestações. Então, ela já tinha um tumor avançado que não tinha sintomatologia
evidente, mas tinha sangue, tinha anemia e sangue nas fezes microscópico. Outro caso de outro amigo meu, também uma senhora, ela começou a emagrecer e nesse emagrecimento, sem causa, não estava fazendo regime, nada assim, ela percebeu uma massa palpável do lado direito do abdômen. Já era o tumor avançado também. Foi operada, mas não teve um êxito na operação. Doutor, é o hábito intestinal, a oscilação, a alternância. A pessoa tem o hábito normal, de uma hora para outra começa a ter constipação, ou então ter diarreia. Essas manifestações podem ser um sinal de alerta para o câncer? Em pessoa acima de 60 anos, sim. Pessoa jovem, adulto jovem, já daí pode entrar numa outra tipo de doença, síndrome de intestino irritável, por exemplo. Então, merece investigação. Qualquer uma das situações, o paciente se sentiu incomodado, olha, tem dia que eu estou evacuando bem, tem dia que eu tenho diarreia, tal. Paciente idoso, merece uma investigação. Eu diria assim, a investigação não precisa ser assim, tem que fazer colonoscopia em todos. Não, pode começar com sangue oculto nas fezes. Você pode fazer uma investigação com imagem abdominal, ultrassom, para ver se excluiu alguma outra causa. Por exemplo, diarreia pode ser causada por hipertireoidismo, pode dar diarreia, entendeu? Então, o paciente que oscila no hormônio tireoidiano. Mas, na dúvida, sangue oculto nas fezes no mínimo, e colonoscopia de preferência. O sangue nas fezes visto a olho nu, ele não é um sinal, não é um indicativo de câncer. Opa, claro. O sangue... Você falou sangue oculto nas fezes. Sim, mas aí quando o paciente está, por exemplo, aí sempre tem que fazer sangue oculto, já tem o sangue vivo, já tem o sangue. Sangue nunca é normal, nem microscópico, nem macroscópico. Então, sangue nas fezes nunca é normal. Sempre é um sinal de alerta. Sempre tem uma doença. Pode ser doença hemorroidária, pode ser fissura anal, dependendo da idade, pode ser um câncer de reto, tá? Então, sempre tem que ser investigado. Sempre merece investigação. Sangramento nas fezes, nunca, mas nunca é normal. Às vezes chega o paciente e fala, eu tô com sangramento, já faz mais uns 2 meses e tal. Aí voltava, agora piorou um pouquinho. Era um sangramento normal que eu tinha. Eu falei, querido, sangramento nunca é normal. Mas eu pensava pelo fato de, você falou, sangue oculto nas fezes, né? Então Sim. pressupõe que oculto não vê, então só... Sim. Então o sangue vivo também, ele Sim, é indicativo, pode já ser. aí também já tem merece uma investigação. O sangue oculto nas fezes, ele serve muito para questões populacionais. Por exemplo, vamos pegar a população de Maringá e vamos fazer pacientes acima de 45 anos, todos vão fazer sangue oculto nas fezes, que é um exame barato, viu? É um exame barato. A Unidade Básica de Saúde faz. Quem for positivo, colonoscopia. Negativo, repete o ano seguinte. Todo ano, repete. No mínimo isso. É porque tem paciente que não quer fazer colonoscopia. Ótimo, eu respeito. Mas algum exame tem que fazer de investigação. Tá? Então, o sangue oculto é bom para ver populacional. Olha, tem uma população que não tem sintoma nenhum, mas vamos investigar? Mas ele não é um exame conclusivo para o câncer. Não. Por exemplo, deu câncer, deu sangue oculto nas fezes. Ele não é conclusivo para dizer que a pessoa está com câncer. Não. Tem que ter outros exames complementares para saber. Sim. Se der negativo, tudo bem. Se der positivo, pode ser parasitose intestinal, pode ser fissura anal. Tá? Mas é sempre uma investigação. E daí, doutor? O paciente fez o exame e constatou lá o sangue oculto nas fezes. Quais seriam os passos seguintes? Exame endoscópico. Propor um exame endoscópico. Colonoscopia de preferência. A colonoscopia tem as vantagens. Pode ver as lesões, biopsiar, tirar. Até se for um pólipo benigno, tira, já está curado. Tá? Repete em 3 anos depois a colonoscopia. E fazer biópsia nos casos duvidosos. Tá? A colonoscopia é um exame minucioso, consegue visualizar o intestino, doutor? Intestino grosso. Intestino grosso. O delgado não. Ele consegue ver uma parte só final do intestino delgado lá. Mas todo o intestino grosso ele consegue ver geralmente. E existe uma recomendação para um determinado tipo de paciente, um perfil de paciente, que de tempo em tempo vocês médicos recomendam esse exame? Assim, grosseiramente, diria assim, a partir dos 45 anos, fez uma colonoscopia do normal, repete em 5 anos. Pólipo,
fez colonoscopia, deu pólipo, 3 anos, tá? Paciente com história familiar de câncer coloretal, idade jovem, abaixo de 50 anos. Aí você vai entrar em acordo para fazer em tempos 3 anos, 5 anos, não perder o segmento do paciente, tá? Mas pacientes tem uma doença polipose familiar, que tem mais de 100 pólipos no intestino, aí ele merece fazer cada 2 anos, tá? Então, dependendo do tipo do paciente, história familiar, genética e do tipo de pólipo encontrado, do número de pólipos encontrados, você pode aumentar ou diminuir, mas no máximo 5 anos entre um exame e outro. Entendi. Doutor, tem muitas coisas que eu quero te perguntar ainda, tá? Mas vou te convidar para a gente fazer um intervalo, tomar uma aguinha, dar uma hidratada, que faz bem também, inclusive para o intestino, né? Opa! Hidratar faz bem para o funcionamento adequado do intestino, Com certeza. né? A gente toma uma aguinha e na sequência damos continuidade, tá bom? Ok. Pessoal, um breve intervalo aqui, na sequência vamos ver com o doutor Orlando aqui, principalmente as causas desse tipo de câncer, tratamentos e outras medidas para prevenir essa doença. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. Quando se pensa em comida saborosa, nutritiva, com qualidade, barata e variada, a melhor opção em Maringá é o restaurante Caçarola. Venha experimentar o mais delicioso cardápio num ambiente acolhedor e aconchegante. Agora, você pode contar com mais uma unidade no novo centro, próximo ao Shopping Avenida Center. Não esqueça, refeições e marmitex é no Caçarola. Avenida da Mandaré 279, fone 44 3301 8576. WhatsApp 44 998 12 5413. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657. Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Programa Mídia e Saúde na TV. Já de volta aqui no nosso segundo bloco, o Dr. Orlando, e vamos ver agora principais causas desse câncer de intestino, formas de prevenir, tratamentos e outras questões importantes aí. Doutor Orlando, é possível precisar as causas que estão ligadas ao câncer de intestino? Assim, isso é multifatorial, tá? Pode ser até genético, ambiente, alimentação, higiene, sabe? Então você tem multifatorial. Mas é o que hoje em dia se preconiza: ter uma boa dieta saudável, evitar processados, multiprocessados, evitar constipação intestinal, evitar etilismo,
beba com moderação, né? Tá? Claro. Evitar o cigarro, tá? O tabaco. Então, isso daí pode diminuir a chance em termos populacionais de aparecimento do câncer coloretal, tá? Logicamente, com os 30% dos genéticos, aí você tem que... Entendi. Não tem muito... Você falou que é uma doença multifatorial, ou seja, Sim. ela está ligada a vários fatores, né? Mas existe algo preponderante, algo que prevalece, um fator que ele é mais importante, digamos assim, que ele predomina sobre os outros? Constipação intestinal, viu? Constipação? Constipação intestinal, eu diria que acaba sendo algo mais ligado ao câncer coloretal. Doutor, contra a hereditariedade, a genética, é difícil, assim, agir contra, né? Mas, assim, em termos de rastreamento, vamos supor, uma pessoa que teve caso de câncer na família, né? E ela quer, evidentemente, evitar a doença. Tem como rastrear por meio de exames ou algum tipo de situação no sentido de supor que ela pode desenvolver o câncer ou não? Então, existem testes genéticos feitos em alguns hospitais aqui no Brasil, são poucos, que colocam a probabilidade daquele gene levar ao aparecimento do câncer coloretal. São exames caros que ainda não dá para se fazer com termos populacionais. Um outro colega, outra pessoa pode fazer, mas aí ele não é 100% a chance, ó, você está fadado a ter um câncer. Não, você acende a luz vermelha e fala assim, ó, eu tenho que diminuir o tempo de exames entre um exame e outro, tá? Mas vou até lembrar que ficou na mídia, Angelina Jolie, quando tirou as mamas, porque tinha uma chance de genética de desenvolver câncer de mama, não chega ao ponto também, só porque vai tirar o intestino. E tirar o intestino grosso. Entendeu? Então, existem exames, sim, vários exames genéticos, sim. Mas que, assim, em termos clínicos, tem pouca relevância. Entendi. Tá? Além do pólipo, que você falou que se não for retirado pode se transformar numa questão maligna, né? Doença maligna, né? A constipação também não tratada, né? Existem outras doenças, doutor, que elas não forem tratadas adequadamente, podem, digamos, se transformar ou facilitar o surgimento do câncer de intestino? Tem doenças inflamatórias intestinais, principalmente a retocolite ulcerativa. É uma doença basicamente rara na população, tá? Eu tenho muito acesso porque no hospital universitário temos vários casos, assim, então é que concentrou. Mas em termos populacionais não é tão frequente. Retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal que tem úlceras no intestino que aumenta em 6 vezes a chance de câncer coloretal depois de 10 anos. Então, depois de 10 anos. É o tipo de paciente que vai merecer um acompanhamento. Doença de Crohn, também, que é uma outra doença inflamatória intestinal, é menos chance de desenvolver câncer coloretal, mas merece também uma atenção a mais, assim, de exames mais periodicamente, com menos tempo. Você já acompanha casos de pessoas jovens com câncer de intestino? Infelizmente, sim. Digo infelizmente, porque às vezes a gente faz o diagnóstico. Eu já, no passado, eu operava câncer coloretal. Daí, aí tem os colegas que fazem cirurgia oncológica e estão mais jovens, aí passa para eles. Mas algumas vezes a gente faz o diagnóstico no consultório. O paciente chega no consultório e faz o diagnóstico. Por exemplo, o paciente chega com 40 e poucos anos, lá com sangramento, obrigatoriamente, colonoscopia. E algumas vezes você tem a desagradável surpresa, né, de encontrar. É raro. Ideia fora da curva, tá? A curva de frequência. Realmente é muito baixa a incidência, mas existe. O câncer coloretal, estamos falando de intestino de uma forma genérica, né? Mas estamos especificamente nos referindo a câncer de colo e reto, câncer coloretal, né? Em termos de gravidade, é possível assim, classificar, porque tem câncer de mama, tem câncer de próstata, de estômago, né? Enfim, em que nível que ele está em termos de gravidade? Juntando todos os tipos que existem aí. Você está falando em termos de frequência? Classificação, primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, dá para mais ou menos... Se você pegar em termos gerais, pele e pulmão está na frente. Pele e pulmão. Pele, pulmão e mama. Tá. Aí ele está ocupando aí o terceiro lugar. Ele estava atrás de câncer gástrico, ficou mais frequente. Agora está
em quarto lugar em termos de câncer mais frequentes diagnosticados e colocados como assim, notificados, vamos dizer assim, notificados, tá? Então é o quarto em termos de notificação. Então fica atrás de pele, pulmão, mama, próstata, tá? Então ficaria em termos gerais como um quinto, tá? Ele é potencialmente curável. Potencialmente curável. Potencialmente curável, porque se depende da fase que ele está, você pode fazer apenas com a colonoscopia, já um câncer só in situ, quer dizer, só localizado num local, e lá com a colonoscopia tirar e fazer o segmento do paciente. Quanto mais avançado, e isso que é o problema, aumenta muito a mortalidade. Você vê, a Pretagion, acho que depois do diagnóstico ela não teve 5 anos de sobrevida, né? Acho que teve menos que isso. Então, pacientes, geralmente se coloca sobrevida, né? 5 anos, 5 anos. Considera-se curado mais 5 anos, tá? Mas... Para todo tipo de câncer? Sim, isso geralmente você coloca 5 anos como um tempo assim de sobrevida, tá? Então, por exemplo, quando o câncer avançado de câncer coloretal não chega a 50% de sobrevida em 5 anos. Metade dos pacientes morrem, tá? E quais são as formas de tratamento, doutor? Olha, você falou aí, né, que dependendo do nível, pela própria colonoscopia, né, é possível você pode tirar, para um tumor in situ bem localizado, você pode tirar e fazer segmento do paciente, tá? Se ele for um tumor mais infiltrativo, aí operação sempre. Aí você tem quimioterapia ou radioterapia, depende da localização. Câncer de reto, quimio-rádio. Câncer de intestino grosso, fora do reto, é a quimioterapia. Mas aí a base é a operação. Tem que ter a retirada da massa tumoral. Ou totalmente ou parcialmente. De preferência totalmente. E aí leva em conta metástase. Metástase é quando tem, por exemplo, um tumor que se aloja no pulmão ou no fígado, metástase, ou linfonodos, tá? Que são gânglios linfáticos, né? À distância. Aí dá muito prognóstico do paciente, sabe? Porque tira-se a peça, manda-se para a anatopatologia e vê-se o estadiamento. Depende do estadiamento, vai escolher qual tratamento adjuvante. Adjuvante é quimio-radioterapia, quer dizer, que vai complementar a operação. A dor é um sinal do câncer do intestino? Avançado, sim. Avançado? Avançado. Tá? Câncer avançado dá dor, porque está infiltrando ao redor. Pode estar infiltrando musculatura, se for um câncer de reto, infiltrando a musculatura do perianal, tá? Acho que teve... Eu não vi a entrevista da Pretagion, mas ela falou que estava tendo afilamento, estava ficando fina as fezes. Isso é um péssimo sinal. Sinal que que o tumor cresceu tanto que está começando a diminuir o centro do reto, por exemplo. Então, já é um mau prognóstico. Então, pelo que parece, o caso dela, quando ela descobriu, já estava num estágio considerado já avançado? Sim. Tanto assim que, pelo que eu lembro, ela primeiro fez a radioterapia e quimioterapia, depois que ela foi para a operação. Às vezes tem-se uma inversão. Ao invés de ir direto para a operação, primeiro faz uma radioquimioterapia para diminuir o tamanho do tumor, para daí operar numa fase seguinte. Acho que teve isso. Já era algo avançado. Doutor, então, em outras palavras, a impressão que dá é que o câncer de intestino, legalmente falando, é difícil, não digo nem identificar, quem vai identificar é o médico, quem vai diagnosticar, evidentemente. Eu digo assim, os sinais não são tão evidentes, porque você falou que dor já é quando está avançado. Sim. Né? A outra forma de indicar que talvez possa, não é o sangue oculto nas fezes, né? Sim. Então, quer dizer, a pessoa... Qual seria a forma, então, que você diria para as pessoas que estão em casa nos assistindo? Como prevenir o câncer de intestino? Não, prevenir é hábitos alimentares saudáveis, atividade física. Hidratação, boa hidratação, evitar o cigarro, bebida em excesso, tal. Beleza. Aí vamos para a parte de diagnóstico. Veja, não precisa ter sintomas para você fazer o diagnóstico. Como eu te falei sobre populacionalmente, sangue oculto nas fezes. Vamos fazer um levantamento populacional aqui em Maringá. Tá. Todo mundo, todas as pessoas acima de 45 anos vão fazer sangue oculto nas fezes. Positivo,
colonoscopia. Negativo, repete o ano seguinte. Aí você já pode diagnosticar precocemente, sabe? Diagnóstico precoce, sem sintomas. Porque se esperar ter sintoma, daí tá avançado, tá? Então é melhor diagnosticar precocemente. Qualquer tipo de câncer na família, pai, mãe, avós, é um indicativo, ou melhor, é um sinal que a pessoa tem que ficar mais alerta? Sim. Não apenas para o câncer do intestino, pessoas Sim. que tiveram outro tipo de câncer. Sim, com certeza. Por exemplo, meu pai teve um câncer de sigmoide, mas ele teve com 82 anos, quer dizer, ele estava já naquela... Não daria para considerar algo genético, né? Por causa da idade. Então, a partir dos 45 anos, eu adiantei até um pouco. Naquela época era 50 anos. Eu adiantei um pouco e já comecei a fazer colonoscopia. Não, até hoje não deu nada. Deu pólipo agora o ano passado, mas aí eu vou repetir daqui a 2 anos. Então, é o seguinte, diagnóstico precoce, antes que ocorra, antes que tenha sintoma. Porque se perder sintoma, aí, infelizmente, aí vai ter um sofrimento muito grande do paciente e dos familiares, porque você vai ter que operação, radioquimioterapia, que realmente não são legais. Doutor, a fibra, você fez um comentário, né? Mas eu queria estender um pouquinho mais com relação especificamente à fibra, porque a fibra, ela contém vários tipos de alimentos, né? Sim. Né? Verduras, legumes, frutas e outros, né? A fibra especificamente é um alimento, é um elemento importante na prevenção do câncer do intestino? Sim, porque ele consegue regularizar o intestino. Então você vai ter evacuações em tempos normais, assim, sem muito tempo de presença de fezes em contato com a mucosa. Ok. Ele funciona também como ele absorve toxinas. Então, aquele bolo fecal que tem uma quantidade de fibras e resíduos, ele consegue absorver. Então, fica a toxina que fica lá dentro. E ele consegue eliminar. Então, ele faz quase que uma lavagem dentro do intestino. Ele faz uma limpeza lá, né? Bom, já que a constipação, o intestino preso, é um fator que pode estar associado ao câncer, pode contribuir para o surgimento do câncer, então pressupõe que o intestino que funciona adequadamente é uma forma de prevenir, né? Agora, falando, doutor, de intestino saudável, funcionamento adequado do intestino, o que é? É quantidade de vezes ir ao banheiro? É a forma das fezes? O que você diz com relação a isso? Temos 2 situações aí. Tempo. Por exemplo, tempo. Então, número 3. 3 vezes por dia, 3 vezes por semana. O que ficar nesse meio, ok. Tempo. Tá? 3 vezes por dia ou 3 vezes por semana? Tem que ficar nessa parte intermediária. 3. Tá? Aí você tem aspecto das fezes. São 7 aspectos de fezes. Geralmente os normais é 3 e 4, é intermediário, tá? Então, você pode evacuar todo dia, mas fezes tipo cabrito, que não é normal. Fezes caprinas, não é normal. Endurecidas. Exatamente. Então, você pode evacuar a cada 3 dias, mas também cada evacuação ser líquida. Também não é normal, tá? Então, você tem 2 situações. Tempo, até uma evacuação a cada 3 dias, processo normal, desde que seja aspecto normal das fezes, tá? Não tenha muco, tem uma consistência que não cause dor na evacuação, tá? Não tenha nenhum aspecto de resíduo alimentar, tá? Porque teoricamente vai ser digerido, aquilo é só o que restou da digestão, tá? Então são vários os aspectos. E às vezes até a gente pede-se para fazer exame de fezes para ver o conteúdo dela, tá? Tempo de resíduos, tal, então, quantidade de bactérias. Bactérias sempre vai ter, mas às vezes o número de bactérias pode ser muito maior do que o normal. Tem que ter o equilíbrio de bactérias no intestino. As bactérias fazem muito bem. Tem bactérias que ajudam a produzir substâncias que nós nem ingerimos e nem produzimos, nosso corpo produz. Então, algumas bactérias produzem no intestino. Então, são muito importantes. Por isso que tem que tomar cuidado quando toma antibiótico. Antibióticos? Porque o antibiótico mata bactérias boas e as ruins, né? Então, às vezes, geralmente é bom repor. Por via oral, tem várias medicações aí possíveis de serem dadas, que são chamados probióticos, que dão
que precisa de bactérias boas. Por exemplo, o câncer tem, você falou de estágios, evidentemente, né? Mas é possível dizer assim, ó, estágio 1, estágio 2, 3, ou regular, moderado, estado grave. Como que você vê na tua clínica, nos pacientes que você recebe isso aí? Você tem as classificações. A classificação mais frequente é TNM, tumor, linfonodo e metástase, né? Então você vem de 1 a 4. 1 é melhor, 4 é pior. Estádio 1 é melhor, porque ele compromete pouco a parede do intestino, não infiltra nenhum órgão ao redor, tá? E o 4 já tem infiltração, tem metástases, tá? Então, é utilizado muito no pós-operatório. Faz a retirada da lesão, manda-se para o patologista. Aí ele vai poder falar a profundidade da lesão dentro do segmento que foi tirado e que se tem linfonodos, tem gânglio comprometido. E a metástase a gente consegue ver, por exemplo, por imagem. Ultrassom, tomografia, tá? De tórax, de abdômen, para ver fígado, para ver... Pelo que eu entendi, é um protocolo que existe. O paciente teve câncer, daí, por exemplo, para considerar curado 5 anos. É isso que você falou? 5 anos. Você vai fazer segmento dele por, no mínimo, 5 anos. Pedir exames nos 3 primeiros anos, cada 3 meses. Então, o paciente que quase que você casa com ele, né? A cada 3 meses, o paciente tem que voltar com exames. Exame de imagem? Imagem, ultrassom, raio-x de tórax, exames laboratoriais. Tá? Aí, cada 3 meses. Depois de 3 anos, que a maior parte das recidivas vão ocorrer nos primeiros 3 anos, aí você pode aumentar o tempo para 6 meses. E depois, anualmente. Nunca vai perder o segmento. Nunca. O paciente não vai falar assim, tá curado, quer dizer, nunca mais vai ter. Não é bem assim. Ele vai merecer um segmento a longo prazo. Então, quem teve o câncer tem que sempre buscar ter um acompanhamento médico, com né? Certeza. Um monitoramento ali. Com certeza. Pensando em recidivas, né? Você tem que ficar sempre alerta para recidiva. Entendi. O local ou a distância. Tá certo. Doutor, antes da gente encerrar nosso bate-papo aqui, em linhas gerais, para quem está nos assistindo, o que você poderia dizer, principalmente para quem, claro, ninguém quer doença nenhuma, muito menos câncer, né? Então, assim, só para enfatizar um pouco mais, o que você diria para as pessoas? Quais são os hábitos, as medidas mais importantes que você considera no aspecto da prevenção do câncer do intestino? Basicamente, inicialmente, é a alimentação, tá? Uma alimentação saudável. Nós temos muitos hábitos que são alimentos que são gostosos, mas são ruins, né? Que é ruim. Paradoxalmente. Exatamente. Então, uma alimentação saudável, fazer atividade física, fazer medicina, uma chamada medicina preventiva, quer dizer, preventiva olha, eu não tenho nada, mas cada 2 anos faz exame de sangue, faz uma avaliação laboratorial. Check-upzinho. Exatamente, porque aí você diagnostica muitas doenças com exame simples. Aí você investiga mais se necessário. A partir dos 45 anos, pensando no intestino, ter um bom hábito intestinal, a partir dos 45 anos, fazer uma investigação ou laboratorial, só sangue oculto nas fezes, que é muito simples, ou já partir para a colonoscopia, tá? E qualquer mudança de hábito intestinal, qualquer situação que se prolongue de dor, desconforto, a evacuação dolorosa, porque evacuar não é para doer. Se doeu é porque tem algum problema. Já é um sinal de alerta. Se sair sangue, tem algum problema. Aí, procurar uma orientação, porque hoje em dia está fácil, né? Claro. Para procurar. E aí, mas aí também tem um outro senão. Quem vai atender tem que pensar na situação. Ele tem que saber que pode estar acontecendo. Então, tem equilíbrio. É o paciente, o cliente procurar e quem vai fazer a avaliação também lembrar. Mas é uma vida saudável com atividade física, comida saudável. Isso, a maior parte das doenças você consegue controlar. Hábitos saudáveis. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Sempre muito bom falar com você, tá? E nos encontramos aí em breve. Bom, uma boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais. Pessoal, papo muito bom aqui com o Dr. Orlando, sempre muito bom para todos nós, né? Mas Mídia e Saúde na TV tá acabando. Nós nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Forte abraço e até terça.